Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 29 de outubro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas 14, versículos do 1 ao 6, que diz assim: Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma primeira coisa que nos chama a atenção no evangelho de hoje é justamente o fato de Jesus, no dia de sábado, estar na casa de um dos chefes dos fariseus, tomando refeição. Ou seja, sempre quando a gente lê nos evangelhos sobre a relação de Jesus com os fariseus, é sempre uma relação conflituosa, né? Inclusive nesse evangelho não é diferente. Mas interessante que mesmo com essa relação conflituosa, Jesus ele não toma a decisão de se afastar dos fariseus. Pelo contrário, ele vai tomar refeição na casa do fariseu. Isso é muito importante. Isso é muito interessante. Jesus não se intimida com as críticas, com a perseguição. Porque a gente poderia pensar aqui no objetivo de Jesus e no objetivo dos fariseus. Qual era o objetivo dos fariseus? O objetivo dos fariseus é pegar Jesus em alguma palavra, tanto que eles armavam ciladas para pegar Jesus, né? Então, eles queriam desmoralizar Jesus de certa forma. Eles queriam que Jesus caísse em contradição. Eles queriam pegar Jesus em algum erro, em alguma falha, até para terem motivo para condená-lo, julgá-lo. Mas interessante, esse era o objetivo dos fariseus. Agora, qual é o objetivo de Jesus? O objetivo de Jesus é o mesmo para todo ser humano: a salvação. Salvar. Sim, Jesus queria salvar os fariseus também. Mesmo que estes sempre armassem ciladas para ele, mesmo que estes sempre o criticassem e o perseguissem. Então nós estamos diante de dois objetivos diferentes. Um que quer atacar, que quer armar cilada, que quer perseguir, que quer criticar, e outro que quer somente salvar. Por isso que Jesus, ele se aproxima. E os fariseus, como são aqueles que têm a ciência da lei, né? Eles têm o conhecimento. Jesus, em outra passagem, vai criticá-los dizendo: vocês têm a chave da ciência, mas vocês não conseguem entrar no reino de Deus e ainda impedem quem quer entrar. Então eles tinham a chave da ciência, eles tinham conhecimento da lei. No entanto, eles não interpretavam corretamente a lei. Por quê? Porque na interpretação deles, a lei estava acima de tudo, inclusive da vida humana. E Jesus vem mostrar que não. O que dizia a lei a respeito do sábado? Que não se podia fazer nada, era um dia do descanso, era um dia de se viver a liberdade e, portanto, não poderia trabalhar, não poderia fazer nada. Então, quando Jesus realiza a cura do hidrópico, e claro que tem outras passagens também do Evangelho que Jesus cura também em dia de sábado, e os fariseus caem em cima por conta disso, porque é sábado. Só que veja, enquanto que os fariseus colocavam a lei acima de todas as coisas, até mesmo da vida humana, Jesus, ele age mostrando de uma forma muito prática
o verdadeiro sentido da lei. Que a lei está para servir a pessoa humana e não o contrário. Então, diz o Evangelho que os fariseus o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. Olha só, Jesus, sabendo do pensamento deles, da forma como eles já estavam olhando para Jesus, para saber se Jesus ia curar em dia de sábado, Jesus diz: a lei permite curar em dia de sábado ou não? A lei permite curar em dia de sábado ou não? Qual foi a reação deles? Nenhuma. Ou melhor, ficaram em silêncio. Ficaram em silêncio. E como ficaram em silêncio, então, Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. E depois lhes disse: se algum de... Olha só como o questionamento de Jesus é profundo. Por isso que ele não tinha medo de se aproximar dos fariseus. Porque Jesus também sabia argumentar e Jesus mostrava, argumentando, qual era o verdadeiro significado, o sentido da lei. Verdadeira interpretação. Jesus falou para eles: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? Olha só o questionamento de Jesus, repito. Se algum de vós tem um filho ou um boi, e se o filho ou o boi cai no buraco, vocês não tiram logo, mesmo sendo dia de sábado? Ou seja, Jesus desmascara aqui a hipocrisia dos fariseus. É tanto que diz: e eles não foram capazes de responder a isso. Jesus que vence mais uma batalha com os fariseus. Jesus que vence com mais um argumento com os fariseus. É sempre assim. Jesus que insiste com eles para que eles cheguem ao verdadeiro conhecimento e sentido da lei. Para que esse verdadeiro sentido leve a fé em Jesus Cristo, e levando a fé em Jesus Cristo, eles sejam salvos. Esse é o grande objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Jesus fazia o bem todas as coisas. É isso que nós podemos ver analisando. É interessante, eu termino com isso. Jesus, ele vê a necessidade, Jesus, ele vê a enfermidade, Jesus, ele vê a dor, Jesus, ele vê o sofrimento e Jesus quer salvar. Mesmo que se tenha pensamentos contrários, mesmo que isso cause perseguição, Jesus veio salvar. Jesus veio dar a vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.